Vamos lá, abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Verso 35. Evangelho de João, capítulo 1, verso 35. Quem encontrou, diga amém. Então levanta bem alto a sua Bíblia e diga comigo: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu tenho, e eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei o mesmo. Amém. Amém. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Então foram por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que significa Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu ouvi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essas. Então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que essa palavra, Senhor, fale ao nosso coração pelo poder, ó Deus, e pela condução do Teu Espírito. Eu me coloco, Senhor, atrás da Tua cruz, embaixo da Tua graça e misericórdia, Senhor, e te peço, Senhor, que essa palavra seja inteligível aos nossos corações e que todo bloqueio, que todo levante maligno, Senhor, que toda barreira seja quebrada nessa noite em nome de Jesus, e nós possamos receber aquilo que o Teu Espírito tem para nós nessa noite, em nome de Jesus, Pai, amém. Quais são os motivos que te fazem se achegar a Jesus? O que te leva a buscar pela presença dEle? O que faz com que você queira estar na presença dEle? Paulo diz em Efésios capítulo 3, versículo 14, por essa causa, ele começa dizendo assim: por essa causa eu me coloco de joelhos. E aí, depois que ele fala isso, ele vai dando motivos pelos quais ele se coloca de joelhos.
E uma das coisas que ele fala é para que, uma das coisas que ele clama é para que o amor de Jesus habite o coração daquela igreja, para que eles tenham um relacionamento íntimo com Jesus, para que eles tenham um relacionamento próximo com Jesus. São inúmeros os motivos que nos fazem nos achegar até a presença de Jesus. Todos os dias nós temos inúmeros motivos. O grande problema é que a grande maioria deles, e você vai concordar comigo, eu tenho certeza, a grande maioria deles são questões de demanda de ordem superficial muitas vezes, e muitas vezes de ordem material, por conveniência. Quantas vezes nós não buscamos a Jesus, nós vamos até a presença dele porque nós estamos cheios de coisas para resolver, e aí nós buscamos a ele porque nós sabemos que ele é o cara que resolve todas as coisas, desculpem a expressão, né? Mas ele é aquele que vai resolver todas as coisas. A gente busca Jesus dessa maneira, mas o grande problema é que a gente está deixando de lado a melhor parte do nosso relacionamento com Jesus. A gente busca Jesus, a gente vai para a presença dele quando a gente está doente, mas não qualquer doença. A gente vai para a presença dele quando a gente está com uma doença séria. Quando a gente está com gripe, então a gente passa na farmácia, compra aquele remedinho de 2 cores, né? Um verdinho e um laranjinha, e está tudo beleza. A gente não precisa nem falar para Jesus que a gente está gripado, que a gente está doente. Mas quando é alguma coisa séria, então a gente vai para a presença de Jesus. Então a gente vai pedir o socorro dele. Quando a gente está desempregado, quando a gente está com questões financeiras, com coisas que ao nosso ver são maiores do que nós, são maiores do que a gente possa resolver, são grandes demais para a nossa capacidade, então a gente vai para a presença de Jesus. Quando a gente se sente culpado por alguma coisa, quando a gente se sente que a gente está longe demais por alguma coisa, então a gente corre para a presença de Jesus, porque existem coisas a serem resolvidas, não é? Estou mentindo? Agora eu não quero dizer que nós não devamos buscar a Jesus por todas essas demandas. Se existe alguém que está querendo ouvir quais são as suas necessidades, esse alguém é Jesus. Se tem alguém que pode resolver todas as coisas, que tem todo o poder no céu e na terra, para curar, para abrir porta, para salvar, se existe alguém que faz isso, esse alguém é Jesus. Eu entendo isso. Agora o problema é que quando a gente vai para Jesus, só para colocar uma série de demandas no colo dele, a gente só lembra de Jesus quando a coisa começa a apertar, quando a coisa começa a ficar difícil. Então, nós estamos colocando de lado e perdendo a melhor parte do relacionamento que Jesus quer ter conosco. Porque Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer ter um relacionamento com você que vai além dos pedidos que você tem, da lista de necessidades que você tem. Ele quer ter um relacionamento de amigo com você. Ele quer estar perto de você e sentir que você está perto dele. E quando você está perto dele, você o trata também como um amigo igualmente. E você consegue dizer: Jesus, está aqui a minha vida. Meu amigo Jesus, está aqui a minha vida. A gente vai deixando de lado as questões mais importantes do nosso relacionamento com Jesus, quando a gente busca Jesus somente por demanda. E dentro dessa questão, eu pergunto para você, qual tem sido a intenção que você tem ido para a presença de Deus? Pense aí no seu tempo de oração, pense aí no seu clamor. Não sei como você faz, não sei quando acontece, mas o que é que tem te levado a fazer esse clamor? E nesse momento, enquanto você vai para a presença dele, que tipo de manifestação de ansiedade acontece? Como você manifesta as suas necessidades? Aliás, entre as suas necessidades, estão apenas questões de demandas do seu dia a dia ou da sua vida, ou está a necessidade de desfrutar da presença de um amigo? Qual foi a última vez que você se assentou
diante da presença de Deus, ou se ajoelhou diante da presença de Deus e disse para ele: Senhor, o que é que nós vamos conversar hoje? Meu amigo, senta aqui do meu lado porque eu quero te ouvir hoje. Qual foi a última vez que a sua oração foi nesse sentido? Querido, se você acha, ou se na sua prática de vida, o tempo de relacionamento que você tem com Jesus está limitado a 1h30, 2 horas de culto, você está perdendo o melhor da festa. Porque esse tempo que nós estamos aqui é um tempo de nós nos relacionarmos com os irmãos, mas é o lugar onde se manifesta aquilo que Jesus começou a tratar e a cuidar e a conversar com você lá no secreto do seu quarto. Que é no momento em que você se prostra, que ninguém está te vendo, mas Ele está te vendo, e que você começa a startar, a iniciar um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. E quando você chega aqui, você chega só para celebrar isso, no relacionamento da comunidade, no relacionamento com os irmãos. Entende? Então, aquilo que acontece conosco aqui, a nossa manifestação de louvor, quando nós erguemos a nossa voz e adoramos o nosso Deus, e dizemos para Ele o quão lindo Ele é, o quão poderoso Ele é, quando nós reconhecemos a grandeza dEle, nesse momento nós só estamos transbordando aquilo que o Senhor já vem depositando no nosso coração, além da nossa conveniência durante toda a semana. Quanto tempo você investe no seu relacionamento com Ele? E falar de tempo hoje é uma coisa bem complicada, porque tudo é tempo. Nós dedicamos tanto tempo para tanta coisa e não temos tempo para nada. É assim que é a nossa vida, é assim que acontece. Nós estamos acostumados a dar desculpas. Eu não tenho tempo, a minha vida está uma correria. Você já ouviu alguém falar assim: eu não tenho tempo nem de orar? Já começou errado. Se você não tem tempo de falar com o teu Jesus, de falar com o teu Senhor, querido, você já começou errado. Porque Ele deveria ser o primeiro lugar. O restante do tempo é para todas as outras coisas, mas o primeiro tempo e mais essencial é para Ele. É para Ele. O primeiro capítulo de João, normalmente é muito explorado para falar do verbo. O texto começa dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Que é para falar da pré-existência de Jesus, que é para falar que Jesus já existia antes da criação. E normalmente a gente gasta muito tempo em cima desse texto, que é uma bênção, mas a gente não se atenta muito para o que acontece nessa última parte, a partir do versículo 35 de João. A história desse texto mostra o início da caminhada de Jesus com os seus discípulos, a maneira como ele é reconhecido por João. O texto que nós lemos diz que João está com 2 dos seus discípulos conversando, acredito que talvez sentado, ou talvez em algum caminho, e de repente João levanta a cabeça e vê Jesus passando, e quando ele vê Jesus passando, ele aponta para Jesus, e diz assim: aquele ali, é aquele ali, que eu estava falando para vocês, ele é Jesus. O texto começa com esse desejo por relacionamento, porque quando isso acontece, imediatamente aqueles homens já se levantam e vão atrás de Jesus. Então, o começo desse relacionamento entre Jesus e os discípulos vai se configurando nesse texto, e há detalhes muito particulares, coisas que Deus falou ao meu coração, na hora que eu estava pensando e meditando nesse texto, que eu preciso compartilhar com vocês. Há questões muito particulares que eu quero que você aprenda nessa noite, em nome de Jesus. João vai relatar nesse texto pelo menos 3 formas diferentes de como se inicia e como se desenvolve o nosso, ou como deveria se desenvolver o nosso relacionamento com Jesus. E a primeira delas é quando nós tomamos a iniciativa. Veja, eu disse aqui agora
que João aponta para Jesus. E quando João aponta para Jesus, aqueles 2 discípulos que estavam com ele se levantam imediatamente e vão atrás de Jesus. João não fala para eles, vai lá conhecer eles. João não fala assim, Jesus, vem cá, deixa eu te apresentar esses meninos aqui. Não é isso que acontece. Aqueles 2 discípulos, automaticamente, André e João, automaticamente, deixam João e deixam João Batista, estou falando de 2 Joões aqui, tá? Deixam João Batista e vão seguindo a Jesus, e vão correndo atrás de Jesus. E o texto diz que eles se levantam, eles estão correndo atrás de Jesus. Jesus para, olha para trás e diz assim, o que vocês querem? E eles falam, Jesus, onde que o Senhor está hospedado? Jesus convida-os, vamos tomar um café lá em casa. Venham e vejam. E eles vão, e o texto diz que eles passam o dia com Jesus. Que começo de relacionamento maravilhoso. Já pensou, você está na rua assim, do nada assim, e alguém fala assim, olha lá, ele é o Messias, e você tem a oportunidade de chegar lá e falar assim, Senhor, deixa eu passar o dia com o Senhor. Nenhum relacionamento, querido, é passivo. Todo relacionamento precisa ter iniciativa. Se não houver iniciativa, não tem relacionamento. Se nós queremos nos aproximarmos de Jesus, entendermos e conhecermos mais a Jesus, nós precisamos tomar a iniciativa de fazer o que for preciso para estar na presença de Jesus. Eu não sei muita coisa, mas de uma coisa eu tenho certeza, querido, você, dentro do seu coração, sabe, avaliando o relacionamento, o nível de relacionamento que você tem com Jesus, dentro do seu coração, você sabe o que é, qual é o passo que você precisa dar para agregar, para intensificar o relacionamento que você precisa ter com Jesus. A gente pode falar aqui que você precisa ler mais a Bíblia, a gente pode falar aqui que você precisa orar mais, que você precisa ter um tempo de oração, a gente pode falar inúmeras coisas aqui, inúmeras práticas, mas dentro do seu coração, eu tenho certeza que o Espírito Santo já tocou no seu coração e disse, filho, é aqui que você precisa melhorar, é nesse sentido que você precisa falar, é nessa direção que você precisa caminhar, para que nós estejamos mais perto, você precisa seguir nessa direção. Eu tenho um exemplo pessoal sobre iniciativa que deu em casamento. Quem assistiu de manhã não pode dar spoiler. Era a época de 1998, mais ou menos. E a ostentação naquela época era ter um bip. Quantos aqui lembram? Levanta a mão, entrega a sua idade. É isso aí. E o bip, para aqueles mais novos que não sabem do que se trata, o bip era o seguinte, era o WhatsApp da nossa época. E como que funcionava esse WhatsApp? Eu ligava numa central, a gente tinha um aparelhinho assim com uma telinha, né? E aí a gente ligava numa central, que normalmente o telefone estava ali atrás daquele aparelhinho. Obviamente a gente ligava do orelhão, porque o celular não existia, ok? Os jovens há mais tempo aí vão lembrar do que eu estou falando. E aí a gente ligava, e quando a gente ligava, a gente falava, olha, eu quero mandar uma mensagem para fulano de tal, e você descrevia essa mensagem, olha só, não tinha nem privacidade, né? Você descrevia essa mensagem, a pessoa digitava, e essa mensagem aparecia lá no bip daquela outra pessoa. Pois bem, um belo dia eu estava num acampamento da igreja, isso há 26 anos atrás, mais ou menos, e eis que entra uma moça do cabelo cacheado, por quem eu me apaixonei. Mas eu deixei rolar.
né? É que eu sou mais, gente, eu sou mais piedoso, então eu fui orar mais, jejuar. E aí um belo dia eu estou na faculdade, na aula de História dos Batistas, e eis que o meu bip vibra, porque a gente tinha essa ostentação também, podia colocar ele só para vibrar. Tá pensando o quê? E aí o meu bip vibra, e quando eu olho na mensagem estava escrito assim: olha, eu estou orando por você, e eu quero te dizer que se Deus quiser, não vai adiantar você não querer, porque já está resolvido. Jovens, pega a dica aí, ó. Foi no meio, assim, foi no... E aí já se vão 26 anos. Fim do filme. Relacionamento, querido, precisa de iniciativa. E com Jesus não é diferente. No nosso relacionamento com Deus não é diferente. Quais são as iniciativas que você tem tido? As atitudes reais, as atitudes palpáveis que você tem tido para amplificar, ou melhorar, ou aumentar, ou aprofundar o relacionamento que você tem com Jesus, ou que você precisa ter com Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para que o seu relacionamento com Jesus seja tremendo e poderoso, íntimo, está a uma decisão de distância. Você só precisa tomar a iniciativa. Jesus já foi apresentado para você. Você já ouviu inúmeras pregações, você já ouviu muitas pessoas dando testemunho, você já ouviu o que Ele faz, e eu quero te dizer, querido, que aquilo que você ouve que Ele faz na vida de alguém, Ele faz na sua vida também, entende? E às vezes a diferença é a profundidade do relacionamento que nós temos com Ele, porque um relacionamento de intimidade, um relacionamento de proximidade, proporciona que Jesus faça coisas na nossa vida que Ele não faria se nós o desprezássemos. Quando é que você vai tomar a iniciativa de sair dessa superficialidade do relacionamento que você tem com Jesus e seguir na direção com Ele, para passar aquela tarde maravilhosa com Ele que os discípulos passaram? Gente, como eu queria saber o que eles conversaram ali. Eu queria tanto saber o que eles conversaram ali. Nós precisamos colocar como prioridade, querido, nos relacionar com Jesus. Eu me lembro que, eu acordo muito cedo, não porque eu queira, mas é porque se eu não acordar cedo não dá tempo de fazer o tanto de coisa que eu tenho para fazer durante o dia. E a minha rotina é a seguinte: eu preciso acordar cedo, bem cedo, quando o dia não amanheceu ainda, e aí eu, sem fazer nada, eu vou para o meu tempo de oração, vou falar com Deus. Nessa hora não tem ninguém acordado em casa, é um silêncio, gente, experimenta um dia, mesmo você que não consegue acordar muito cedo, experimenta um dia, aquele silêncio maravilhoso. Se você chorar, se você glorificar, se você falar em línguas, se você levantar um pouquinho a sua voz, ninguém vai nem perceber, porque é só você e Ele. Então a minha rotina é essa: eu levanto bem cedo, vou ter o meu tempo de devocional, vou falar com Jesus e tal, e depois desse tempo eu vou à academia, porque afinal de contas, nem só de oração vive o homem, a gente precisa cuidar do templo também. Aliás, na nossa idade a gente precisa cuidar só da saúde, porque o templo já está meio gastinho, né? Já gastou um pouquinho. E aí eu tenho que ir para a academia, tem um tempo ali, eu preciso ir para o trabalho depois. E esses dias eu acordei atrasado, desesperado e tal, e aí já levantei, já peguei minha roupa, já fui me preparando para ir para a academia e tal, e aí eu parei e falei: opa, tem alguma coisa errada. E eu senti no meu coração uma voz dizendo:
E a nossa conversa vai ficar para que hora? E eu falei: Senhor, deixa para correr na esteira amanhã, né? Amanhã a gente corre, né? Coloca o relógio para despertar mais cedo. Amanhã a gente corre. Vamos lá para a presença daquele que é o Todo-Poderoso, daquele que anseia por ter uma conversa conosco. É maravilhoso, querido, é maravilhoso você priorizar isso na sua vida, você tomar essa iniciativa de querer falar e de querer conversar e de querer ter amizade e relacionamento com o Mestre. Então, a primeira coisa que esse texto me chama a atenção, então, é que às vezes essa iniciativa de aprofundar o relacionamento com Jesus parte de nós, é nossa responsabilidade. Mas tem um segundo ponto ainda que esse texto me mostra. A segunda maneira de nós intensificarmos o nosso relacionamento com Jesus é quando Ele vem ao nosso encontro, é quando Ele chega diante de nós. O texto diz que Jesus, quando vai para Galileia, Ele encontra Filipe, e Ele chega para Filipe e diz: segue-me. Só essa frase. Eu queria saber também qual é o poder e o peso dessa frase que fazia os camaradas levantar e abandonar tudo, e largar tudo, e simplesmente ir. Eu lembro do chamado de Mateus, quando ele estava lá cobrando impostos, né? E Jesus passa na frente da coletoria e diz: vem e segue-me. E a Bíblia diz que ele, largando tudo, deixando tudo, levantou e o seguiu. Esse poder, esse peso dessa palavra que eu acho incrível, porque muitas vezes o nosso relacionamento com Jesus também é aprofundado pela maneira quando Ele chega no nosso coração, quando Ele chega diante de nós e diz: filho, vem aqui que agora eu quero ter uma conversa com você. Existem vezes que você vai ser ministrado por uma palavra, existem ocasiões que você que você mesmo vai tomar a atitude de buscar Jesus, mas existem momentos, e esses momentos são maravilhosos, e você precisa experimentar esses momentos, em que Jesus chega e te acorda no meio da noite, e diz: filho, eu quero falar com você. Ou quando você está no trânsito, e você ouve aquele sussurro suave de Jesus dizendo: filho, é hora de nós conversarmos. Como é maravilhoso quando Ele vem ao nosso encontro. E uma coisa que me chama a atenção nessa dinâmica do início do relacionamento de Jesus com os discípulos, é que a gente acha que Jesus foi chamando um a um, né? E eu não sei se existia algum tipo de disputa entre eles depois, fico imaginando, coisa da minha cabeça, né? Mas eu fico imaginando depois eles discutindo entre eles, quando os discípulos já estavam, o grupo já estava formado, e eles olhando assim e dizendo assim: ó, você veio através dele, mas eu não, foi ele mesmo que me chamou, ele foi lá e me chamou. Sabe, fazendo ciúminho. Mas o fato é que muitas vezes não é a nossa iniciativa, mas a iniciativa dele. A questão nossa é o quanto nosso coração está sensível para ouvir quando Ele nos chama. Sabe por quê, querido? Nós vivemos uma vida tão atarefada e com tantas demandas, que nós fazemos igual eu ia fazendo esses dias. Você levanta e já vai para o seu compromisso, e celular, e correria, e trânsito, e aí você fica durante essa loucura, durante 10, 12 horas por dia, e no outro dia a mesma coisa, e no outro dia a mesma coisa, e no outro dia a mesma coisa, e você vai esperar para ter 1h30 de relacionamento com o Deus Todo-Poderoso, aqui no culto, querido. Isso é muito pouco para aquilo que Ele tem para derramar na nossa vida, isso é muito pouco pelo tempo que nós precisamos para aprender as coisas, isso é muito pouco, querido,
são migalhas diante daquilo que a gente precisa. Nós precisamos, nós necessitamos de ter relacionamento com Ele, nós necessitamos de ter tempo com Ele. Às vezes a gente fala, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus. A gente não consegue ouvir a voz de Deus porque são tantas vozes que estão gritando na nossa mente, é tanta coisa, é chefe, é demanda, é correria, é trânsito, é tanta coisa gritando na nossa cabeça, que tudo isso acaba ofuscando a principal voz que nós deveríamos ouvir, que é aquela voz que diz: filho, vem, a gente precisa conversar. A gente fica argumentando, mas o meu emprego é uma correria, mas foi Deus que me deu. A minha vida é uma correria, mas foi Deus que me deu. Tá bom assim. Será que está bom mesmo? Será que você precisa ter um relacionamento com Jesus em que você só se aproxima dele mediante demanda? Você já pensou como que funciona uma amizade desse jeito? Sabe aquele amigo que só te procura quando ele precisa de dinheiro? É claro que Jesus é amoroso, misericordioso, nos ama e nos compreende. Mas eu acho que quem perde nisso tudo somos nós. Eu estava ouvindo o testemunho um corte, do testemunho do Tel Hayashi. E ele dizia que numa noite, ele morava nos Estados Unidos, e numa noite ele estava indo de balada em balada. E ele tinha 20 anos, e estava indo de balada em balada, de bebedeira em bebedeira, e ele fala no testemunho que ele estava bêbado há mais de 10 horas. E numa das baladas que ele estava, de repente, ele fica sóbrio, completamente sóbrio, e o Espírito Santo fala com ele. Aí você olha para um testemunho desse e você fala assim: Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Mas eu vou te dizer, você acha que Jesus vai fazer assim com todo mundo? Será que a oportunidade não está passando à sua frente? A voz, as ondas sonoras da voz de Jesus estão passando e você está se preocupando com outros sons? Nosso coração está muito atarefado, querido. A nossa mente está muito atarefada. E eu acho que ela está muito atarefada porque a gente não dá conta de fazer tudo aquilo que a gente precisa fazer. E eu acho que a gente não dá conta porque a gente não sabe definir Jesus, o nosso Senhor, como prioridade. Eu não sei se você já teve a experiência de estar afobado e estar aflito com uma série de coisas para resolver, e de repente você diz assim: não, eu vou falar com Deus primeiro. E aí você vai para a presença de Deus, se derrama, fala com Ele, entrega as suas demandas a Ele, para um pouquinho para ouvir a voz dEle, e quando você sai desse tempo, tudo se resolve de uma maneira que você fala: puxa vida, o jeito dele é tão melhor do que o meu jeito, é tão direcionado, é tão suave, é tão tranquilo, porque a gente precisa aprender a começar do jeito certo. A gente precisa aprender que quando Ele vem a nós e coloca no nosso coração a necessidade de falar com Ele, é porque Ele está chegando, como Ele chegou para os discípulos, como Ele chegou para Filipe e disse: vem, é a nossa hora agora, vem, agora é o nosso tempo. Quantas vezes, querido, Deus tem falado ao seu coração? Quantas vezes Jesus tem tocado no seu coração: filho, e a nossa hora, quando vai chegar? E o nosso tempo de conversa, quando vai chegar? E como você tem respondido a isso? Seja sensível e obedeça, porque Ele quer se relacionar com você. Terceira coisa que esse texto fala muito comigo, terceira coisa que eu não consigo fugir disso. Veja que
Primeiro, você toma a iniciativa. Depois, Jesus toma a iniciativa. E depois, que é esse terceiro ponto, as pessoas tomam a iniciativa e te levam até Jesus. Logo no começo desse texto, você vê João apresentando Jesus para os discípulos. Então, Jesus está passando e ele aponta e diz assim, é ele, é sobre ele que eu estava falando. Ele é o Messias, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu preguei todo esse tempo a respeito dele. E esses discípulos se levantam e vão na direção de Jesus. Eles tomam a iniciativa, como nós já falamos. Mas aí passa esse dia. Eles passam esse tempo com Jesus. E eles saem então da presença de Jesus. E o texto diz que André estava voltando desse encontro com Jesus. E ele encontra Simão. E ele diz assim para Simão, Simão, eu encontrei o Messias, que é o Cristo. Vem comigo que eu vou te mostrar ele. Existem pessoas que vão também te levar a ter um relacionamento mais profundo com ele. Isso acontece também com Natanael, porque Filipe é chamado diretamente por Jesus, mas Natanael não. Filipe, quando encontra Natanael, ele diz assim, olha, eu encontrei aquele a respeito de quem Moisés falava. Sabe, o Cordeiro de Deus, sabe, aquele que Moisés falava, eu encontrei ele é o Jesus de Nazaré, filho de José. E aí Natanael olha e fala assim, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí o que Filipe fala? Vem e veja. No seu relacionamento com Jesus, as pessoas que estão à sua volta, os seus amigos, as pessoas com quem você se relaciona, importam muito. Talvez você diga assim, Jesus não está se importando com quem eu me relaciono, ele não se importa com quem eu tenho amizade, Jesus, isso não tem nada a ver. É assim que a gente fala. Mas esse texto aqui, essa história aqui mostra que com quem você se relaciona importa e importa muito. Os seus relacionamentos importam muito. Eu não sei se você se lembra do exemplo lá dos amigos que abriram o telhado da casa onde Jesus estava e baixaram o paralítico. Amigos que te levam para Jesus no momento em que você não consegue andar. Quando Elias estava deprimido, indo para a caverna e dizendo para Deus, tira a minha vida, porque eu não sou mais importante do que os meus pais, Deus manda Eliseu. Então, querido, os amigos que você tem, as pessoas com quem você se relaciona, importam e muito para o relacionamento que você tem com Jesus. Quais são os relacionamentos que você tem e que te aproximam de Jesus? Eu tenho muitos. E muitos deles estão aqui. Amigos que já pegaram na minha mão e já oraram por mim. Amigos que me ajudaram a levantar. Amigos que chegaram num dia qualquer de luta e me deram um abraço sem nenhuma palavra, e aquele abraço disse tudo. Aquele abraço revelou a presença de Jesus. Amigos que chegaram no corredor da igreja ou através de uma mensagem e disseram, olha, eu não sei o que está acontecendo com você, mas eu queria que você soubesse que eu estou orando. Amigos que nos levam para a presença de Jesus. Sabe, querido, eu sou muito a favor de que a gente tenha amigos não crentes. Muito. Eu tenho muitos. Tenho muitos de várias religiões, inclusive. Eu sou a favor porque, às vezes, a gente está pensando em quem vai ser o nosso amigo, mas a gente não pensa de quem nós vamos ser amigos. Porque assim como esses amigos levaram essas pessoas a Cristo,
Eu quero ser o amigo que leva as pessoas a Cristo. E eu quero ter amigos que me levam aos pés de Cristo. Eu quero ter amigos que tenham uma palavra abençoada e que façam como João fez e apontem e digam: olha, é dele que eu estava falando. Vai atrás dele, ó. É com ele que você tem que passar o dia hoje. Eu quero ter amigos assim. É importante nós conhecermos gente de fora da igreja, é muito importante, porque é lá que nós vamos ser luz. A Bíblia diz que você não acende uma lamparina para colocar embaixo da cama. Você coloca ela num lugar bem alto, para que ela ilumine toda a casa. Então eu acho que nós devemos estar num lugar bem alto, na nossa empresa, no trabalho, na faculdade. Nós precisamos estar num lugar bem alto, para iluminar todo aquele lugar. Entende? Nós precisamos estar nesses lugares. Nós precisamos ter amigos que nós podemos ser canal de bênção na vida deles. Nós precisamos, mas nós também precisamos de amigos que nos levem para Jesus. Nós precisamos de gente que nos estimule a estar mais perto de Jesus. Quantos amigos você tem que você poderia a qualquer hora pedir um conselho e ele seria a voz de Deus na sua vida? Eu me orgulho de ter vários amigos assim. Eu tenho a alegria de ter vários amigos assim. Mas aí você vai me dizer: pastor, mas eu não tenho esses amigos. Eu não consigo me relacionar, eu não consigo... E eu tenho uma teoria sobre isso. Algo que eu tenho orado por isso nesses últimos meses. O pastor Klaus tem falado aqui muitas vezes que existem pessoas que vêm à igreja uma vez por mês. E veja, querido, isso não é uma cobrança nem uma bronca, tá? Estamos bem? Posso falar? Vocês já viram o que eu vou falar, né? Então, tudo bem, eu posso continuar? Não vai ficar bravo comigo? Nem fique bravo comigo. Aliás, se quiser ficar bravo, fique comigo. Não fica com o pastor Klaus não, porque não foi ele que mandou falar isso, tá? Mas sabe qual é o problema, querido? A gente dá tanto mais valor para nos relacionarmos com as pessoas lá fora do que com as pessoas aqui. Eu acho que nós temos descartado muito o valor da comunhão. Eu acho que nós colocamos a comunhão com os irmãos no mesmo patamar. E aqui eu quero falar de culto, desse tempo que nós temos aqui. Nós colocamos essa comunhão com os irmãos no mesmo patamar que todos os outros entretenimentos. Eu me lembro de um tempo em que, quando alguém dizia para nós assim: ó, domingo eu passo lá na sua casa. Qual que era a tua resposta? Puxa, querido, domingo não vai dar. Que horas você vai? Puxa, esse horário eu estou no culto. Aí você vai falar para mim assim: pastor, mas isso é religiosidade. Eu preciso estar com as pessoas, porque é lá que eu tenho que ser luz. Gente, fala sério, né? Nós estamos colocando a comunhão com os irmãos na mesma categoria do entretenimento. E isso é muito perigoso para a igreja. Você está no seu trabalho todos os dias. Lá você tem pessoas que você sabe que não são bons relacionamentos para você. Mas você está se relacionando com elas. E aí você está aqui na igreja 2 horas por mês. Onde vai estar mais fácil de você se relacionar? E aí às vezes a gente tem que ouvir, né? As pessoas falando assim: mas eu saí daquela igreja porque aquela igreja eu era invisível. Estou invisível. Né? Mas a gente precisa estar presente, relacionamento precisa de presença.
Relacionamento precisa de contato, precisa de tempo. Entende, querido? Então, valorize a comunhão. Na comunhão há cura. Quantas vezes, querido, quantas vezes eu passei uma semana que só por Deus, quantas fases da minha vida eu passei de dificuldade, de luta, e no momento quando a gente chega nesse lugar que é a celebração da comunhão, quando a gente chega nesse lugar, alguém te abraça, alguém te dá uma palavra, você ouve alguma coisa, você recebe o sorriso de um irmão, e de repente você vê que você vai sendo revigorado, e Deus vai falando com você, e a sua vida vai sendo amplificada, e você vai aliviando, e você sai daqui e você fala, puxa, e quase que eu não vinha. Quantos de nós já falamos isso? Quantos de nós já falamos, puxa, quase que eu perco esse culto, se eu não estivesse aqui, aquele irmão não teria falado comigo. Gente, quantas palavras. Um outro dia, eu estava aqui no culto, um tempo atrás, muito angustiado, com uma determinada situação pessoal, muito triste, e eu não conseguia nem disfarçar a tristeza. E aí de repente, terminou o culto, eu estava saindo por esse corredor aqui, e um irmão me encontrou bem ali no final, bem ali no fundo, e ele chegou assim e falou assim, olha pastor, ele não me conhecia, eu não o conhecia, e ele não está aqui hoje, mas eu vou tomar a liberdade de dar esse testemunho. Ele gosta de fazer pães, e ele trouxe uma sacola, e ele falou, pastor, esses pães aqui são para você. Eu falei, legal, gosto de pão, né? Não sei como é que ele sabia que eu gostava de pão, mas tá bom. Quando eu peguei a sacola assim, ele segurou a sacola. Ele falou, pastor, mas tem mais uma coisa. Deus falou para mim, quando eu estava fazendo esse pão aqui, que às vezes quando a gente tem que amassar o pão, é a parte mais difícil do processo. E a gente amassa, e amassa, e amassa, e amassa. E aí depois esse pão vai para o forno. E quando ele vai lá, ele está feio ainda. Mas daqui a pouco o processo começa chegando no fim. E ele fica um pão bonito. E eu fiquei olhando para ele, ele falou assim, eu senti o desejo de falar isso para o pastor. O processo está sendo difícil, está amassando, está complicado. Mas vai chegar uma hora que vai ter algo muito bonito que vai acontecer. Gente, onde que é que acontece isso, se não é aqui entre nós? A comunhão cura. A comunhão nos leva a um relacionamento mais íntimo com Jesus. A comunhão liberta. Então, querido, um recadinho para você. Valorize o tempo de comunhão. Você tem 7 dias na semana, e às vezes você não consegue estar aqui em todos os cultos. A gente sabe, a vida é corrida mesmo. Mas escolha um dia para congregar. Escolha um dia que esse dia você não vai abrir mão. Escolha um dia que você vai dizer, não, esse dia aqui eu não negocio. Porque esse dia é o dia onde eu vou manifestar no meu relacionamento com a comunidade, o relacionamento que começou lá no meu quarto, com o meu Jesus. Esse tempo que nós estamos aqui, querido, muitas vezes você não percebe, mas o teu sorriso está salvando alguém. Muitas vezes você não percebe, mas o teu abraço está curando alguém. E você acha que é só a palavra, só a pregação que faz isso, mas você está aqui para ser o instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Quantas pessoas, quantos testemunhos nós temos aqui, no meio de nós aqui, de pessoas que chegaram e foram apresentadas a Jesus pelo sorriso de alguém. É na comunhão da igreja, é entre nós aqui, amigos
do corpo que existe cura e que o nosso relacionamento com Jesus é amplificado, porque a minha função aqui dentro e a sua função aqui dentro é levar outros até Jesus. Existem relacionamentos que nos levam para Jesus. Como é que está aí o seu saldo de relacionamentos? Como é que está aí, se você fizer uma tabelinha das pessoas com quem você se relaciona, como é que está? Quantas dessa lista te levam para mais perto de Jesus? Quantas dessa lista chegam para você e dizem assim, ó, vem cá que eu vou te contar uma coisa, eu vou te mostrar o que Jesus fez essa semana na minha vida. Quantas pessoas dessa lista cumprem esse papel? Mas para terminar, quando a gente deseja intensificar o nosso relacionamento com Jesus, às vezes a gente fica pensando em nós mesmos, em quem nós somos para nos apresentar para Jesus. Mas esse texto me faz chegar à conclusão de que nesse relacionamento entre nós e Jesus, na verdade, Ele já nos conhece por inteiro e somos nós que precisamos investir tempo em conhecê-lo. E eu vou te provar. Quando Simão chega, trazido pelo seu irmão até Jesus, Jesus olha para ele e diz assim, você é Simão, filho de João, mas você vai ser Pedro. Sabe o que isso diz no meu coração? Eu sei a tua origem, eu sei a tua história, eu sei de onde você veio, e principalmente, eu sei onde eu vou te colocar. Quando ele diz para Pedro, você vai ser pedra, você vai ser Pedro, e Pedro significa pedra, porque sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Ele estava dando uma nova identidade para Pedro. Pedro até então era só um pescador, mas a partir daquele momento, ele era a pedra de fundação da igreja. Na necessidade de nós nos relacionarmos mais com Jesus, Ele nos conhece mais do que nós conhecemos a Ele. E Natanael então? Natanael pergunta, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe diz, vem que você vai ver. Aguarde e confie. E quando Natanael vai chegando, Jesus diz assim, eis aí um homem em quem não há falsidade, um verdadeiro filho de Israel. E Natanael estranha e pergunta assim, de onde que o Senhor me conhece? E ele diz para Natanael, eu te conhecia, eu já te vi quando você estava embaixo da figueira, antes de Filipe te chamar. O Jesus que eu quero estimular você a ter um relacionamento, é o Jesus que conhece o teu passado, é o Jesus que sabe de onde você veio, é o Jesus que sabe quem você é hoje, mas também é o Jesus que está preparando quem você vai vir a ser, em quem você vai ser transformado. Aleluia. E a minha pergunta para você nessa noite é, vale a pena se relacionar com Ele? Tem várias maneiras de você se relacionar com Ele, mas você só precisa tomar uma iniciativa. O relacionamento mais profundo com Ele está a um passo de uma iniciativa. Ele quer ter você bem perto dele, e agora é com você. Feche seus olhos, querido.
Se você acha que até agora o seu relacionamento era mas que você entende que chegou a hora de mudar, chegou a hora de você ter um relacionamento mais profundo com Ele, um relacionamento de amigo, um relacionamento de alguém que te conhece profundamente, mas que você quer conhecer profundamente. Chega de ter uma vida cristã, uma vida de relacionamento com Jesus à distância. Mas você gostaria muito de intensificar o seu relacionamento com Jesus essa noite. E você está assumindo um compromisso de que você vai aproveitar todas as oportunidades e tomar todas as iniciativas para estar mais perto dele e para ter um relacionamento mais profundo com ele. Eu quero conhecer você. Queria que você colocasse sua mão bem alto. Eu sou o primeiro a levantar minha mão aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Não esqueça que Ele já te conhece, Ele já me conhece, mas nós precisamos conhecer mais a Ele. Querido Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Senhor, por cada um desses meus irmãos, ó Deus, que levantaram as suas mãos agora, Senhor, desejosos, ó Deus, de ter um relacionamento mais profundo e mais íntimo contigo, Pai. Deus querido, em nome de Jesus, ó Pai, eu clamo a Ti, Senhor, para que todas as barreiras, ó Deus, que tem, Senhor, impedido, Senhor, que esse relacionamento cresça, que esse relacionamento, Senhor, se intensifique, Senhor, sejam quebradas nessa noite em nome de Jesus, Pai. Senhor, em nome de Jesus eu clamo a Ti, Senhor, para que haja, Senhor, a decisão dentro do coração de cada um desses irmãos, ó Deus, a tomar uma iniciativa, Senhor, de seguir na sua direção, ó Pai, e de querer, como aqueles discípulos, ó Deus, passar o dia contigo. Senhor, a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor já não nos chama mais de servos, mas o Senhor nos chama de amigos, porque o Senhor nos deu a conhecer o Senhor e as Tuas coisas. E nós queremos, ó Deus, nós precisamos, Senhor, conhecer mais de Ti. Nós queremos conhecer mais de Ti. Nós precisamos de mais de Ti. E Senhor, nós decidimos nessa noite, Pai, que nós vamos seguir na Tua direção. E nós só Te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito, Senhor, nos dê, Senhor, essa direção. Nos ensine, Senhor, em qual caminho, Senhor, nós devemos andar, Senhor, para chegarmos mais perto de Ti, Senhor. Se nós precisamos de mais tempo na Tua presença, se nós precisamos de mais contato com a Tua palavra, se nós precisamos de mais contato, Senhor, com os irmãos, com o Teu corpo, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor, intensifica isso dentro dos nossos corações, Pai, para a glória do Teu nome. Senhor Jesus, nós precisamos de Ti, nós queremos mais a Ti. Senhor Jesus, faz queimar, Senhor, dentro do nosso coração a necessidade pela Tua presença. Senhor, nós não queremos ter, Senhor, um relacionamento contigo, Senhor, baseado em demandas, ó Deus, e necessidades físicas, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós queremos ter um relacionamento contigo, onde nossos ouvidos são abertos, e nós também podemos ouvir, Senhor, a Tua direção, ó Deus, para que nós sejamos quem o Senhor quer que nós sejamos, ó Deus, neste mundo, nessa sociedade, em todas as esferas, ó Deus, em que nós frequentamos. Pai querido, em nome de Jesus, que esse relacionamento faça a diferença no mundo em que nós vivemos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação, é uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens. É só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para o Google que é relevante a mensagem e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer.
Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.